paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Juvenis, nesse trimestre falando sobre a igreja, o corpo de Cristo, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a igreja e as suas denominações, que é a lição de número 11. Quero aqui agradecer a você que tem participado do nosso canal, que é inscrito, assíduo do nosso canal, muito obrigado. Nós conseguimos alcançar aí a 1000ª inscrição e com a sua ajuda, com a graça de Deus, nós queremos agora ir para os 2000 inscritos, se Deus quiser, tá? Quero aqui agradecer você que tem participado, que tem se empenhado em estar com o nosso canal, que tem nos dado essa oportunidade. Que Deus em Cristo possa vos abençoar, tá bom? Lembrando que se você não é inscrito ainda, se inscreva, participe, tá? Aqui da nossa EBJ, e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu gostei nesse vídeo, tá? É muito importante, isso ajuda na divulgação do nosso canal, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é importante, é interessante para outras pessoas, e isso nos ajuda, faz com que o vídeo alcance muito mais pessoas, tá bom? Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Queridos, o tema de hoje é um pouco polêmico, né? Nós vamos falar sobre a relação da igreja e as diversas denominações que nós temos hoje, né? É bem verdade que nós temos diversas denominações e que se distinguem umas das outras em diversos pontos. E nós queremos conversar um pouco a respeito desse tema. Eu quero aqui ressaltar a vocês a primeira coisa, que é a questão de que a igreja de Cristo é uma só, ok? A igreja de Jesus é uma só, independente das denominações que existam. As denominações é uma forma organizacional que a igreja, né, que a reunião, a congregação dos santos tem e de certa forma precisa, até mesmo questão legislativa, né, pelas leis do país, para poder manter-se tudo legalizado. E é claro, se manter de forma organizada, tá? Algumas pessoas questionam, né? Mas para que nós vamos precisar de igreja se nós podemos nos reunir com a nossa família? Por que nós precisamos congregar? Por que nós precisamos do templo? Por que nós precisamos dos pastores? Irmãos, isso é uma questão simples. Se todos os grupos em casa pararem para tirarem uma autoavaliação e uma autointerpretação bíblica, sem o devido preparo, sem o devido conhecimento, é claro que a igreja ficaria sem norte, perdida, tá? É por isso que o Senhor deu a alguns para apóstolos, doutores, mestres. É por isso que o Espírito Santo capacita homens para ensinar o Evangelho. É por isso que a igreja se reúne, porque na reunião da igreja nós somos mutuamente edificados uns pelos outros, tá? O corpo não funciona com os membros divididos, o corpo funciona com os membros bem ajustados, totalmente ligados, como diz aquela canção que nós tanto gostamos, né? Então, é necessário, congregar é necessário, é uma questão de edificação, é uma questão de vida.
tá? É importante salientar aqui que o principal objetivo da congregação é a edificação do corpo, tá? O corpo é edificado e após essa edificação o corpo é enviado para pregar o evangelho e as boas novas a todos os homens, tá? Então, o corpo se reúne para a edificação. Aliás, a edificação, o aperfeiçoamento, né, da igreja é o objetivo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo de número 12. Ok? Então, é necessário a gente entender isso. A igreja de Cristo, quando falamos de igreja, estamos falando de uma só. Não existem diversas igrejas. O que existem são várias denominações. A igreja é uma só. Então não existe esse negócio, vou sair dessa igreja para ir para aquela igreja. Porque a igreja não é as paredes institucionais. A igreja não é o local de congregação. Aquilo ali é um ambiente de reunião, de comunhão, é um ambiente de edificação mútua, é um ambiente de ensinamento e aprendizado, é um ambiente onde a gente se alimenta para ter alimento para dar para o povo. Mas a igreja não é constituída desse ambiente. A igreja é formada pelas pessoas que foram salvas por Cristo Jesus e enxertadas nele, ok? Então essa é a igreja, o local onde você congrega, né? A denominação que você congrega é uma congregação, é um local de culto que recebe uma nomenclatura, ok? Por algum motivo, e a gente vai discorrendo disso aqui no decorrer dessa lição. O tópico de número 1 aí vai nos chamar a atenção a respeito da igreja no Novo Testamento. Eu queria te fazer lembrar o seguinte, tá? Jesus foi quem fundou a igreja. Cristo é o fundador da igreja. Ele foi quem criou a igreja, né? Nós vimos nas lições anteriores, existe um propósito eterno de Deus para a igreja como noiva, ok? Após ele ressuscitar, ele dá ordem aos seus discípulos que eles permanecessem unidos em Jerusalém, até que eles fossem e recebessem o Espírito Santo de poder, né? Recebessem essa cobertura de poder pelo Espírito Santo. O que aconteceu lá em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ali naquele lugar a gente percebe que é confirmada a primeira comunidade cristã. E ali existe uma conversão em massa. Mais de 3.000 pessoas, só naquele dia da descida do Espírito Santo, se converteram através da pregação de Pedro. Então, o local ficou pequeno, ok? A igreja não tinha como continuar ali no cenáculo. E após isso, nós temos a diversificação de culto em diversos lugares. No cenáculo, mas também no templo. Conforme a gente lê lá em Atos capítulo 3, versículo 1, né? Pedro e João vão subir para o templo para a hora da oração. Então a igreja começa também a se reunir nesses locais. Porém, a quantidade de cristãos, a quantidade de conversões continuava a aumentar, e eles agora vão se reunir nas sinagogas também
que eram os locais de culto dos judeus. Porém, gente, como existe uma clara oposição entre os judeus e os cristãos, né, na ideia de que os judeus não aceitam, né, e não aceitavam aquela nova doutrina, os ensinamentos de Jesus, que na mente deles eram contraditórios aos ensinamentos dos patriarcas, né? Os ensinamentos do Velho Testamento, dos profetas, que na verdade não eram contraditórios, eram apenas confirmatórios, confirmavam a vinda, a vida e a consumação do trabalho de Cristo na terra. Porém, devido a essa divergência, a esse problema de perseguição, os judeus começaram a perseguir veementemente os cristãos, e estes tiveram que também parar de se reunir nas sinagogas. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 4. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então perceba, devido à crescente expansão da igreja, em uma primeira pregação 3.000, e aí eles continuam. Quando você lê Atos, né, capítulo 2, após o discurso de Pedro, né, do versículo 14 ao 36, e quando você lê o versículo 37 ao 47, você percebe que se converteram 3.000 na pregação, e que no decorrer dos dias que se passam, vão se agregando mais pessoas. Então há um crescimento exponencial. E com isso, há também uma crescente perseguição aos cristãos. Devido a isso, eles vão começar. Então, devido a essa crescente perseguição, eles vão se ver obrigados a congregar agora também nas suas residências. Então, eles vão começar a congregar nas suas residências. E isso vai acontecer de maneira exponencial. Muitas casas vão se tornar pontos de pregação. Muitas casas vão se tornar casas de oração, lugares onde os crentes vão se reunir para se alimentar da palavra, para se alimentar dos ensinamentos dos apóstolos, ok? E é muito nítido que mesmo lá no livro dos Atos dos Apóstolos, ou do Espírito Santo, né, como você queira chamar, que vai tratar do primeiro século da igreja, né, chamada de igreja primitiva, já vai nos demonstrar que naquela época já existiam, né, divergências de pensamentos, ok? Como, por exemplo, o pensamento de que os cristãos precisavam aderirem à prática da circuncisão. Lá no capítulo 11 de Atos, né, quando Pedro retorna para Jerusalém, ele é questionado. Olha o versículo de número 2 do capítulo 11 de Atos. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão. Então, existiam já naquela época, principalmente porque a igreja era essencialmente judia em si, era formada por judeus, né?
a igreja só vai partir para missões transculturais, que é a lição passada, mesmo a partir da igreja de Antioquia, por Paulo e Barnabé, né? A igreja tinha em si os que discutiam a questão da circuncisão, se esta era necessária, né, para os cristãos, e os que eram contrários a isso. Romanos capítulo 3, versículo de número 1, Paulo vai falar a respeito disso, questionando a igreja a respeito desse posicionamento, né? Outros nós temos, por exemplo, os que brigavam, né? Tinham um posicionamento pela guarda das práticas, dos costumes da lei de Moisés, né? Outros não queriam que os que não fossem judeus fossem batizados nas águas. Então, há desde sempre essa divergência de ideias, né? Esse entendimento diversificado, ok? Permita-me também salientar algo aqui. O conhecimento teológico é algo que ele é crescente, tá? Nenhuma denominação detém todo o conhecimento, ok? A Igreja Católica acreditou muito tempo que eles eram detentores de toda a verdade. Não só isso, mas que eles eram até formadores da verdade. Até porque o dogma deles acredita que a igreja e o que a igreja impõe é superior ao que a Bíblia nos diz. Ok? Por isso você encontra tantos dogmas na Igreja Católica que você não encontra embasamento na Bíblia Sagrada. Tá? Então, o conhecimento teológico, o conhecimento de Deus não é um conhecimento que se obtém de maneira completa. É um conhecimento gradual. Nós estamos a cada dia aprendendo mais a respeito de Deus. Tá? Por isso que o profeta vai dizer: sigamos e prossigamos no conhecimento de Deus. Ok? Então ninguém é detentor de toda a verdade. Existe um progresso, existe um conhecimento progressivo. E é o que acontece com a igreja primitiva. A igreja é nova, é inaugurada, é nova, e a igreja vai aprendendo com os apóstolos os ensinamentos que Jesus deixou, ok? E vão desenvolvendo as doutrinas bíblicas através do ensinamento de Jesus e através da ação do Espírito Santo que lhes ensina. É o caso, por exemplo, de Paulo. Paulo não conviveu no ministério de Jesus com Cristo, porém ele diz que ele recebeu do Senhor, né, os seus ensinamentos. Então, é um conhecimento progressivo e é óbvio que vão haver certas discordâncias, né? Esse é um dos principais motivos que existem diversas denominações, ok? Aqui eu já vou pegar um gancho para a gente já ir emendando aqui, porque a lição é muito objetiva, né? O que nós queremos deixar muito claro com essa lição é que o problema nunca foi a questão de quantas denominações nós temos. A questão nunca foi essa, ok? É normal que nós vamos ter diversas denominações. Isso acontece de maneira muito ampla após a Reforma Protestante, né? Quando Martinho Lutero, foi um papa alemão, né? Ele se posiciona contra a venda de indulgências que a Igreja Católica praticava naquele tempo, né? E aí em 1517 ele vai dar início, digamos assim, vai ficar marcado
o início da Reforma Protestante, quando ele prega na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, um manifesto com 95 teses, em que atacava não só a venda das indulgências, né, como também outros procedimentos da igreja católica, como a negociação de cargos eclesiásticos, ok? E a partir dali vão começar a surgir diversas denominações, ok? A partir dali vão começar a surgir diversas denominações. Nós temos, por exemplo, os luteranos, né? Que são essa primeira leva dessa reforma, são chamados assim exatamente por causa de Lutero, ok? Eles, na ruptura com os católicos, lança-se as bases para a expansão do protestantismo, e os luteranos se posicionam condenando o comportamento moral dos padres católicos, e acreditavam que a salvação estava nas escrituras sagradas, né? Esse é o primeiro passo. Os luteranos aí são os que vêm seguindo Lutero, tá? Aí nós também temos os presbiterianos, que foram os inspirados pelo teólogo francês, o João Calvino, né? Eles pregavam a predestinação divina, ou seja, só os eleitos de Deus se salvariam. O teólogo holandês, né, Arminius, James Arminius, criaria depois outra vertente do presbiterianismo, que é o arminianismo, mas todos presbiterianos. Nós temos aí os anglicanos, né, que é do rei inglês, vem aí seguindo o rei inglês Henrique VIII, que para anular o seu primeiro casamento, se casar com outra pessoa, não conseguiu o aval papal, ele rompe com a igreja católica e ele cria a igreja anglicana em 1534, né, ficando livre da interferência papal. Então aí nós temos, por exemplo, o surgimento dos anglicanos. Nós temos os batistas, né, que tem o seu movimento chamado anabatistas, que já existia quando Lutero começou a questionar a igreja católica, né? Mas vai ganhar força a partir da reforma. E aí a gente tem a formação, a origem da igreja batista. Os metodistas surgem na Inglaterra no século XVIII, propondo uma reforma na igreja anglicana, né? Aí surgem os metodistas. E nós temos os pentecostais, dos quais nós fazemos parte, né? Que somos os que nós começamos a aparecer mesmo no início do século XX, que nós começamos a aparecer devido à afirmação da ação do Espírito Santo de Deus nos nossos tempos. E além de nós, pentecostais, nós temos aí também os neopentecostais, que fazem parte aí, a Igreja Universal, a Renascer em Cristo e Quadrangular, que são igrejas neopentecostais, ok? Surgiram dos pentecostais em si, né? Tem a adoção da mídia para pregar, além dos cultos espetaculares e a realização de exorcismos, né? Essas igrejas são muito conhecidas aí por essas atividades de exorcismo, expulsão de demônios. Então você percebe que há uma crescente, que cada uma denominação, ela possui uma história, ela possui um porquê. Mas eu repito aqui, o problema não são as denominações, mas o que está sendo pregado nesses lugares. Essa sempre foi a maior preocupação da igreja, tá? O que se prega nessas igrejas? Qual é o conteúdo que se ensina nessas
determinadas igrejas, porque a reforma protestante vem exatamente pelo problema da Igreja Católica não ensinar a Bíblia como deveria ensinar, né? Até porque a Bíblia era vetado, né? Somente eles tinham acesso às Escrituras Sagradas. O povo mesmo só tinha acesso àquilo que eles diziam, aquilo que eles falavam, as determinações que eles colocavam, ok? É a partir dessa visão que a reforma protestante vem e consegue dar acesso às pessoas à Bíblia Sagrada e aos ensinamentos apostólicos, ok? E o problema maior e a preocupação maior que nós precisamos ter é com respeito ao que se prega nessas determinações. Não há como ninguém dizer que não existe uma igreja para ele. Não existe um local onde ele possa congregar. Tá? Por que isso? Porque no universo que a gente está vivendo, onde há diversas denominações, nós temos aí diferentes modelos administrativos e também formas distintas de liturgias, ok? Lembrando, o importante é que não se tenha prejuízos quanto aos fundamentos de fé, tá? A doutrina precisa ser padronizada. A Bíblia precisa reger essas igrejas. Independente se é Assembleia, se é Batista, se é Universal, se é Quadrangular, o que precisa reger essas igrejas é a Bíblia Sagrada. Se essa for regida, for controlada, for direcionada pela Bíblia e a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica fizer parte da sua pregação, né? Não importa o nome da sua igreja, não é importante, ok? E aí existe a possibilidade de você escolher o melhor local para você congregar ali, baseado na liderança, baseado na forma de liturgia, baseado na forma de trabalho, né? Então, não existe empecilhos quanto a isso, ok? O que nós precisamos deixar muito claro e salientar é que o que predomina na igreja precisa ser a união, independente da sua placa denominacional, ok? O respeito e a união. Nós precisamos romper com essas barreiras. A gente está vivendo aí um período na internet onde os chamados, né, reformados hoje, atuais, amam se dirigir aos pentecostais aí, né, de maneiras pejorativas. Então, assim, há uma necessidade da gente romper com essas barreiras que são, no mínimo, desrespeitosas, ok? A gente pode divergir de alguns assuntos, mas Cristo precisa continuar sendo o centro, tá? A gente pode discordar de alguns temas, discordar de algumas interpretações, a gente precisa ter humildade para aprender um com os outros. Eu acho que falta isso no meio da igreja, né? A igreja precisa ser una nesse sentido de edificação mútua. Então, nós aprendemos com eles e eles aprendem conosco também, de maneira respeitosa, ok? Desde que Cristo seja o centro, a Bíblia esteja sendo pregada, ok? Desde que a Bíblia seja a palavra de Deus reconhecida ali como orientação, essa igreja, ela pode e deve ser levada a sério e deve ser respeitada, ok? E é possível que nós rompamos essas fronteiras denominacionais, né? A gente já tem feito isso, já está acontecendo bastante isso, né? A chamada Marcha para Jesus, as igrejas se reúnem no dia da Bíblia para comemorar a Reforma Protestante. Então, são eventos que, por exemplo, que a gente consegue romper com essas barreiras em prol da pregação evangelística, do alcance das pessoas ao Evangelho, ok? Então, acho que a gente precisa ter respeito
respeitar-nos uns aos outros, né? Ah, eu sou reformado, eu tenho história. Nós pentecostais também temos, ok? Nós somos hoje, pela graça de Deus, nós somos hoje maioria no país. E nós estamos também prestando um serviço para o reino de Deus muito grande, né? Na pregação do evangelho, na implantação de igrejas em locais inacessíveis, tá? Na transformação de vida das pessoas, né? Na melhoria de vida das pessoas também. Então, é necessário que haja o devido respeito, tá? Entre a gente, beleza? Eu espero que vocês possam ter compreendido. Peço a vocês que participem pelos comentários, coloque seu comentário, sua posição, seu ponto de vista, deixe aqui nos comentários, participe por gentileza, é muito importante a sua participação, ajuda demais no nosso canal, tá? Isso ajuda também a deixar nossas aulas mais dinâmicas, porque eu não consigo dizer tudo aqui, né? Muita informação tem hora, então no decorrer dos comentários aí, a gente também pode ir discorrendo. Então deixe seu comentário, o seu gostei no vídeo, inscreva-se no canal e vamos que vamos para o rumo de 2.000 inscritos, se Deus quiser, tá bom? Deus em Cristo nos abençoe, aguardo vocês para a próxima aula, um grande beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.